Bom, então hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre o tema como criar, então, um microserviço para emissão de NFSE com Horse e a CBR. Obviamente, o que a gente vai ver aqui, você pode aplicar com outros tipos de documentos também, né, desde que seja com Delphi. Pode ser NFE, CTE, enfim, tudo mais, utilizando a CBR. Isso não vai ser específico para NFSE, mas é o tema aí que a gente abordou, devido à empresa que eu trabalho ser uma fornecedora, né, vamos dizer assim, de emissão de NFSE. Então vamos lá, meu nome é Vinícius e a nossa agenda aqui, né, da nossa apresentação. Vou fazer uma pequena apresentação pessoal para quem ainda não me conhece. A gente vai ver um pouquinho aí só para definir mesmo o que é uma NFSE, tá? A Fiorilli no mundo da NFSE. Por que criar uma API, né, para emissão de notas? O que é o Horse? E aí, mão na massa. E as dúvidas, pessoal, eu deixei para o final, mas se alguém quiser me interromper, também fazer alguma pergunta, vai ter sempre uma pessoa aí com o microfone para vocês perguntarem também. Fique à vontade. Bom, apresentação pessoal. Eu sou graduado em Sistemas de Informação pela Fundação Educacional de Fernandópolis. Sou embarcadeiro MVP. Possuo certificação Delphi Developer. Trabalho como desenvolvedor de software na Fiorilli, que é uma empresa de desenvolvimento de software para gestão pública. Sou um membro ativo da comunidade Hashload, que é a mantenedora do Horse, e criador de conteúdos. Então, publico artigos aí no Medium, vídeos no YouTube, enfim, tudo mais. Acho que o pessoal já me conhece bastante aí dessa área. Bom, e para deixar todo mundo inteirado, bem simplesinho aí, o que seria então uma NFSE? Basicamente, ele é um documento eletrônico, um documento digital aí, para documentar as operações de prestação de serviço. Então, vamos supor, eu que trabalho bastante com consultoria, se eu presto serviço para alguma empresa, teoricamente eu teria que prestar uma nota para ela, emitir uma nota de serviço para ela, para que, para o governo, ela possa justificar de onde está saindo, que ela está gastando o dinheiro, né? E para mim também definir de onde que está chegando o dinheiro no meu caixa. Então seria basicamente para isso, para o governo ter essa ideia e essa noção e a gente pagar impostos. Bom, e a Fiorilli no mundo da NFSE? A Fiorilli, igual eu já falei, é uma empresa de desenvolvimento de software para gestão pública. Tá? Ela atua aí no mercado há mais de 48 anos, vem crescendo a cada ano bastante aí. E no Brasil hoje a gente já tem mais de 2.300 clientes. Ou seja, então, provavelmente vocês já devem ter integrado com o sistema da Fiorilli ou conhecer alguma cidade que utiliza os sistemas dela para emitir as notas fiscais de serviço. Tá? Então, por isso que é o tema aqui específico de NFSE, igual eu falei, devido à empresa que eu trabalho, mas não se prendem a esse termo. Tá? Pode pensar nessa API para qualquer outro tipo de documento. Bom, por que criar uma API para emissão de notas, né? Não específico para notas, mas para que criar uma API hoje em dia? O mundo atual está cada vez mais conectado, né? Então, tudo que você faz é por celular e esse mesmo dado tem que estar num computador, num tablet, enfim, tudo mais, em qualquer lugar que você for. Então, existe essa necessidade atualmente e se você não está aí dentro desse mercado, você está perdendo oportunidades. Segundo item, ter API já não é mais um diferencial, né? Antigamente, eu tinha um sistema lá de PDV, ou emissão de pedido, enfim, tudo mais. E se eu tinha uma API que o cara consultava no Android, era um diferencial. Hoje já não, hoje é um requisito. Se você não tem isso, você já está praticamente fora do mercado, porque o teu concorrente já vai ter. Então isso é uma necessidade, não mais um diferencial. E podemos ver que a pandemia, né, como um divisor de águas, né? Então, antigamente, antes da pandemia, isso alavancou bastante essa utilização de APIs. E aqui eu trouxe um gráfico que mostra a evolução aí do uso de APIs de 2005 até o ano de 2020. Foi levantado também um estudo pela Sensed que mostra que 75% das empresas brasileiras enxergam as APIs como uma maneira de interagir, né, integrar os processos internos e externos delas. E ali um outro dado interessante, que 50% dessas empresas, eles adotaram a tecnologia há pelo menos 2 anos. Né? E aí o que aconteceu em 2 anos? Aconteceu que teve a pandemia, então isso alavancou bastante. Bom, o que é o Horse? O Horse, pessoal, eu até copiei esse trechinho aqui em inglês da própria GitHub lá do Horse, da própria documentação. O Horse ele é um framework, né, para construções de APIs hashes, com Delphi. Ele é compatível com Lazarus também, se vocês utilizam Lazarus com a CBR, ele também é compatível.
E ele é um framework para construção de API REST, basicamente isso, baseado no Express do Node.js. Então, o foco dele é ser uma biblioteca, né, simples, minimalista, rápida, de alta performance. E para quem conhece o Express, então ele é bem parecido, bem prático de estar utilizando, até a sintaxe dele é bem simples. Às vezes a pessoa confunde, tipo assim, não confunde, mas tem um pouco de receio em utilizar o Horse, porque não tem aquele componente de arrasta e solta. Mas a simplicidade dele é tão grande que isso é insignificante. Aqui embaixo eu listei algumas pessoas, né, que trabalham no Horse, né, que auxiliam, publicam código, avaliam e tudo mais. E aí, se vocês quiserem conhecer então um pouquinho mais sobre o Horse, sobre a Hashload, que é, vamos dizer assim, a equipe, né, que trabalha ali em cima do Horse, tem aí o canal no YouTube, o canal no Telegram, que é bastante ativo. A gente tem mais de 1.100, acho que, usuários lá no Telegram, no grupo. Tem o GitHub, a gente já vai ver, e o Discord, que não é muito utilizado, mas tem uma galera lá também. Bom, mão na massa, né? Então a gente vai ver aí como criar uma APIzinha, vamos ver alguns termos técnicos, algumas coisas que a gente escreveu aqui e tudo mais, e depois tem o slide somente das dúvidas, mas lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Bom, antes de mais nada, aqui está a página do Horse no GitHub. Então aqui a gente pode acessar a página da Hashload. A Hashload, igual eu falei, é a equipe que mantém o Horse, né, que codifica, aceita isso, exausto por requests, enfim, tudo mais. Os principais projetos da Hashload é o Horse e o Boss. O Boss, para quem não conhece, ele é um gerenciador de dependências, então tipo NPM, né? Alguém que já trabalhou com NPM, ele é bem conhecido. Então vocês podem estar utilizando o Boss. Nesse projeto aqui em questão, eu utilizei o Boss para a gente trabalhar. E o Horse, são os dois principais projetos. Eu não vou mostrar muito a fundo o Boss, porque não é tanto a ideia aqui da nossa apresentação, mas se alguém tiver interesse, tem vários vídeos, artigos, podem procurar depois também, ou fazer alguma pergunta sobre ele. Com relação ao Horse, então aqui ele está falando que ele é compatível com Delphi, Lazarus, enfim, tudo mais, a documentação que eu falei. E como que a gente instala ele? Utilizando o Boss. É simplesmente rodar o comando boss install Horse, assim como você utiliza no NPM ou outro package manager. E como que a gente utiliza, né? Como que a gente cria uma API REST utilizando o Horse? Bem simples. Então a gente faz o uso aqui da Unity, e a gente vai criar a nossa rota e falar em qual porta que ela vai ouvir. Seria basicamente isso. E nesse res.send aqui, onde está passando o Pong, você poderia devolver, por exemplo, um XML da tua nota, poderia devolver um DANF, um PDF, enfim, qualquer coisa. Lógico que você, para devolver esses tipos de dados, né, vamos dizer assim, de informações, você vai precisar utilizar middlers, né? E aí a gente já vai ver aqui embaixo. Aqui tem um código também explicando a diferença do Lazarus. No Delphi ele é um pouquinho mais simples, porque o Delphi tem recursos mais avançados que o Lazarus, mas não deixa de ser simples aqui também. Tá? Para quem utiliza Lazarus, basicamente você vai criar um projetinho console, vai definir aqui, né, a tua rota, passando um callback, que vai ser executado aqui em cima, e vai ser rodar na porta 9000. E os middlers, igual eu falei. Bom, o Horse, por si só, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trafegar apenas string, né? Apenas texto. Aí, se você quiser trafegar um PDF, quiser trafegar uma imagem, enfim, alguma coisa, existem os middlers. Por exemplo, esse do string. Então, se eu quiser trafegar algum string, eu tenho que utilizar esse middler aqui. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem como que a gente utiliza ele. Aqui ele fala, olha só, roda o comando boss install e o nome do middler. E aí, para utilizar, basta fazer o uso dele. E aqui depois no Horse ter horse.use e falar assim, olha, eu quero que você utilize esse middler octet string. E aí a partir daí então, a tua API já vai estar apta a receber string, seja ele uma imagem, um PDF, qualquer tipo de string, e a enviar também. Beleza? Aqui são os contribuidores, né, os que trabalham no Horse e tudo mais, e aqui alguns middlers que a comunidade cria e vai publicando aqui pra gente. Bem simples. Agora eu vou falar um pouquinho do nosso projeto. A ideia do nosso projeto, pessoal, não é bem
a gente construir aqui ao vivo, porque isso aí seria um workshop. Então eu trouxe para vocês já uma APIzinha pronta, né, para a gente só ver aqui alguns pontos importantes para vocês se atentarem. Todo o código-fonte que está produzido aqui, ele está no GitHub, está disponível no GitHub. É só acessar lá meu GitHub, está lá a CBR Day. E qual que é a ideia que eu tive aqui então? Existe esse código-fonte dentro do projeto da CBR, que é um projeto de exemplo para vocês emitirem notas fiscais de serviço. Aqui dentro existe várias funcionalidades, né? Então, emitir nota, gerar lote de RPS, enviar e-mail, substituir a nota fiscal, gerar link, enfim, tudo mais. Tem a parte aqui de gerar token, cancelamento de nota fiscal de serviço. Então, o que eu peguei? Eu confesso para vocês que faz 5 anos, mais ou menos, que eu não uso a CBR. Então, isso aqui para mim foi uma mão na massa. Tem até aqui o Eduardo também, que estava querendo me ajudar também com esse projeto. Eu domino mais a parte de API. Então, eu peguei esse projeto para emissão de nota fiscal de serviço, porque ele está rodando, está funcionando perfeitamente, só que está desktop, né? Tipo, só usa aqui e pronto, acabou. Então eu peguei todas essas ideias que estão aqui nesse projeto, não todas, mas as principais, né, de consultas, de tomador, prestador de serviço, envio de nota, geração, cancelamento, substituição, enfim. Peguei essas regras aqui e transformei isso aqui numa API. Então vocês vão ver que vai ser bem simples a gente fazer esse processo do jeito que ficou. Eu não vou conseguir emitir uma nota aqui ao vivo com vocês, né, mas você vai ver que a lógica está toda implementada. E a gente tira as dúvidas, enfim, tudo mais. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o projeto. Esse daqui é o nosso projeto do Horse, a nossa APIzinha. Tá? Então se eu compilar aqui, espero que ela estava compilando até ontem à noite, ela estava. Se parou, beleza. Aqui ao vivo sempre dá problema, né? Então vamos lá. Aqui está a nossa estrutura básica, olha só, que está lá na página do GitHub, a documentação. Então aqui eu defini qual porta que ele está rodando, que é a porta padrão 9000, se eu não quisesse passar não teria problema. Existe também, assim como no Express, a opção de eu passar um callback, onde eu passo um texto, só para a gente ver que está rodando na porta 9000, enfim, tudo mais. E aqui eu faço uso dos middlers, né? No caso aqui, eu não estou fazendo uso do middler do stream, porque eu não estou trafegando nenhum string aqui, seria apenas XML mesmo, texto, enfim. Trabalhar com JSON para receber os dados. Então, vamos lá. O primeiro middler que eu estou usando, o Johnson. Para quem já conhece o Horse, sabe que o Johnson é para a gente trabalhar com JSON. Por que trabalhar com JSON se a gente vai trabalhar com XML? Enfim, a gente precisa receber informações. Como a gente está trabalhando com uma APIzinha REST, o padrão do REST é o JSON. Enfim, a gente pode trabalhar com XML? Pode, para receber os dados. Mas eu acho que o mais legal, aí, o mais comum na comunidade é a gente trafegar o JSON. Então, como que eu vou receber dados? Eu quero emitir uma nota. Eu recebo esses dados por meio de um JSON. Né? Então, o Johnson aqui é para a nossa API conseguir trabalhar e entender o que é um JSON. Esse render except ele é um controlador de exceções. Então, qualquer exceção que der dentro da nossa aplicação, o próprio Horse aqui, o próprio middler vai se virar. Vai pegar essa exceção, vai converter isso em um JSON e vai tratar e vai devolver para o nosso usuário de uma forma mais padronizada. Tem aqui também um middler de log. No caso, eu estou printando o log no console de todas as requisições que são feitas. Mas isso aqui, se você poderia criar seu próprio middler para salvar em banco de dados, enfim, ou salvar em arquivo texto, também tem um middler pronto para isso. E aqui um Basic Authorization, né? Lembrando que boas práticas da construção de APIs. Basic Authorization, pessoal, é a autorização mais básica que existe. Então, não utilizem. Né? Ou só utilizem se você não tiver autenticação nenhuma. Então, utilizem ela. Mas, caso contrário, optem para um JWT ou um Auth2, que seriam métodos mais eficazes. Então, Basic Authorization, basicamente, só para a gente passar um usuário sem aqui para demonstrar uma autenticação. E o outro item que seria legal vocês estarem publicando ou construindo aqui também seria a parte de documentação da tua aplicação. O que seria essa documentação? Utilizando o Swagger. E aí com o Swagger tem o middler do Gabriel Baltazar, que ele também vai palestrar aqui hoje, que é esse carinha aqui, ó, IGB Swagger. Ele vai gerar uma documentação com base
você escreve esse código aqui, documentando a tua API, documentando os métodos, e basicamente ele cria essa documentação aqui, que seriam os teus endpoints, caso alguém for querer consumir. Isso aqui ajuda bastante. Beleza? Então, vamos lá. Aqui na nossa lateral, eu separei os códigos aqui em 3 pastas. Essa parte não dá para aumentar muito do Delphi, mas seriam 3 pastas aqui. Então tem a nossa pastinha src, né, que é a raiz onde fica o meu código fonte. Isso daqui é interessante porque dentro do Boss, eu acabei não mostrando aqui, o nosso projeto. Deixa eu pegar aqui uma lupa, deixa eu ver se melhora. Então aqui, ó, beleza. Essa aqui é a pastinha raiz do nosso projeto. Então repare que ele tem a pastinha src, onde fica todo o código fonte que eu estou implementando, né, que eu estou desenvolvendo. Tem os arquivos do Boss, que é o nosso gerenciador de dependências. Esses 2 arquivos aqui, esse lista e controla as dependências que eu instalei. E esse Boss Doc aqui vai gerenciar as dependências das minhas dependências, que isso é muito interessante do Boss. Vamos supor que eu instalei o Horse, mas o Horse depende de outras bibliotecas. No método comum, eu teria que ir lá e compilar, instalar todas as BPL, BPL por BPL, dependência, enfim, tudo mais. O Boss não. O Boss eu dou um Boss install Horse, ele identifica quais são as dependências do Horse e já instala para mim naquele projeto específico. Então eu não fico com o meu Delphi carregado de informações lá, cheio de componentes instalados. Eu vou instalar as dependências de acordo com os projetos que eu vou abrindo ou utilizando. E aqui o nosso projeto. E essa pastinha módulos, pessoal, ela é igual àquela pastinha chamada Node Modules, né? Que é do NPM. Então aqui dentro vai ficar todas as dependências instaladas. Então se a gente abrir ele aqui, tem a dependência do Hand Reception, do Horse. Lembra que eu instalei o Mirror do Log? O Log ele depende de outra dependência, essas 3 dependências aqui, ó. Eu instalei uma só, o próprio Boss já identificou as outras 2 e instalou para mim de forma automática. Enfim. Então aqui fica a nossa pastinha src, que ela é definida aqui dentro do Boss. Então se eu abrir aqui o arquivo do Boss, ele vai especificar aqui para mim, ele vai perguntar qual que é a minha pastinha principal do meu projeto. Então, basicamente por isso, então vale a pena documentar. E aqui ele lista as dependências instaladas, versões, utilizando Semantic Version, enfim, tudo mais. E aqui aproveitando, né, o nosso Delphi aqui, então eu separei a pastinha src, que é a principal, criei uma pastinha chamada Controllers, Providers e Services, tá? Esse Controllers não vem do padrão MVC, tá? Então não confundam o padrão MVC de Controller, Model View Controller lá, com essa pastinha Controllers aqui. Essa pastinha Controllers é de controladores mesmo, né? Poderia chamar Routers, porque vocês vão ver que aqui dentro vai ficar as rotas da nossa aplicação, da nossa API. Eu optei por controllers de controladores. Providers vai ser toda aquela unit nossa. Todo mundo aqui tem uma unit chamada útil. Então, ficaria dentro de utilitários aqui, de providers. Então, eu costumo quebrar dentro de providers todas as nossas units que são utilitárias. Né? Mas eu não coloco tudo dentro de uma unit, não. Quebra isso daí para ficar menos acoplado possível. Então, a gente tem uma unit aqui para autenticar a nossa API, uma unit para estabelecer conexões com o banco de dados, né? Para a gente pegar os dados, enfim, tudo mais. E uma aqui de NFSE. A gente já vai ver o porquê disso daqui. Então vamos lá. Aqui na documentação do Horse, ele dá um exemplo. Cadê? Aqui mesmo. Ele dá um exemplo da gente criar as nossas rotas dentro do DPR do nosso projeto. Isso funciona, beleza. Mas aqui no nosso projeto, vocês vão ver que não tem nenhuma rota definida aqui. Por que não tem nenhuma rota? Porque imagina uma API de verdade, ela vai crescer. Ela vai ter várias rotas. Imagina uma API do ACBR, por exemplo, tanto de recursos que teria CTE, nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica, enfim, teria vários endpoints. E isso fica ruim, até para a gente trabalhar. Imagina todo mundo comitando no mesmo arquivo. Ficaria muito ruim. E falta de organização também. Então a gente quebra isso em controllers, né? Igual eu falei. Então cria uma controller para cada segmento, vamos dizer assim, para cada grupo de informações. Então aqui eu tenho uma controller para o RPS, para o ping, para o NFSE.
O do ping, por exemplo. Eu crio um método aqui, onde a gente vai registrar o nosso endpoint, chamando um callback. Então, quando esse endpoint /ping ele for acionado, ele vai chamar esse callback que vai executar esse código. Esse endpoint ping é só para mim verificar se a minha API tá funcionando, tá ativa ou não. Existem várias plataformas aí, até gratuitas, que te produzem relatórios, né, estatísticas de quando a tua API está fora, quando a tua API está rodando. Tem o Uptime, acho, uma coisa assim, boot lá. Ele é um dos melhores que tem, Uptime Reboot, uma coisa assim. E eles precisam de um endpoint para ficar pingando, e esse endpoint não deve ter autenticação, é só para você pingar ali mesmo. Então, tem isso daqui, esse endpoint, no initialization ele já registra. Eu poderia também pegar esse registro aqui, ó, por exemplo, colocar aqui em cima, vocês vão ver muitas APIzinhas aqui. E aí, em vez de eu registrar ele aqui, ó, no initialization, aqui dentro eu chamaria minha controller. Então, vamos supor, controllers, .ping, .registro. Opa. Seria isso daqui mais ou menos, tá? Então, seria as duas formas aí. Eu opto por sempre registrar elas dentro da própria controller. Fica mais limpo, o código já está aqui mesmo. Enfim, tudo mais. Tá? Então, seria basicamente assim que funciona. A gente vai ter o nosso método de registro, que não é obrigatório ser registro em inglês, pode ser qualquer outro método que fica melhor para você, onde a gente vai criar os nossos endpoints, as nossas rotas. Tá? Então, aqui tem o horse.get. O que seria esse get? O verbo HTTP que a gente está utilizando. Tá? Então, a gente tem aqui o verbo get, o post, o put, delete, o path, enfim. Lembrando que cada verbo aí, ele tem um recurso, né? Tem uma finalidade específica. O nosso endpoint em si, que a gente vai querer chamar, e o callback dele. Então, se eu rodar aqui a nossa APIzinha, só para a gente ver isso aqui funcionando. Então, ela está rodando aqui, ó, o texto que eu falei para vocês que eu coloquei. E aqui no Postman, se alguém utiliza o Postman, acho que a maioria deve utilizar ele. Eu criei aqui, está junto com o projeto, está lá no GitHub, a documentação, o endpoint ping. Então, quando a gente acionar aqui o /ping, ele devolveu o pong, status code 200, e printou aqui o log para a gente da requisição que foi feita. Tá? Então, seria basicamente isso, e não tem autenticação esse método aqui. Por que não tem autenticação? Aqui a gente está usando o Basic Authorization, beleza? Essa parte de fazer a autenticação da nossa API está dentro dessa provider aqui, dessa classe utilitária, providers.out. E aqui dentro, pessoal, eu falo o seguinte, olha só, autentica para nós a nossa API, mas aqui eu faço uma configuração, o skip route. Fala assim, olha, pula o endpoint /ping. Tá? Então, o endpoint /ping você não vai autenticar. Existem duas formas de fazer isso no Horse. Existe você passando aqui no skip route, né? Eu falo assim, ó, skip, né, pula essas rotas específicas, eu posso passar um array de rotas, várias rotas, ou eu posso passar aqui um callback, seria assim, ó, .add callback, e aí para cada rota minha que eu quisesse autenticar, eu passaria o callback dela aqui dentro. Então, vamos supor que eu quisesse autenticar essa rota aqui específica, eu passaria esse basic aqui, ó, eu passaria essa palavrinha aqui dentro dessa rota. Então, seria basicamente assim. Então, eu estou falando que essa rota em específico, ela precisa ser autenticada. Nesse caso, eu prefiro passar lá aqui no nosso providers aqui, porque é só aquela rota que não vai ser e todas as outras vai ser. Então, é mais fácil fazer dessa forma. E aí, quando a nossa... bom, vamos lá. Como que funciona um mirror, né? Eu até acabei esquecendo de colocar ali no slide, mas basicamente o mirror funciona da seguinte forma. Todo mirror que você adiciona na tua aplicação, ele vai ser meio que um interceptador. Tanto na hora que chega a requisição, quanto na hora que sai a tua requisição, que a tua requisição é disparada para o cliente, a resposta no caso, né? Então, vamos lá. A gente fez uma requisição, chegou na nossa API. O primeiro passo é ele passar pelos mirrors. Então, ele vai passar por todos os mirrors vai fazer os tratamentos deles ali, enfim. Fez todos os tratamentos, deu tudo certo nos mirrors, ele vai acionar o nosso callback. O que seria o nosso callback? Esse endpoint aqui, ó, esse método aqui. Ele vai executar isso daqui. Ele executou isso daqui, terminou todo o código que está aqui dentro desse begin end, terminou.
Então ele volta a passar pelos middlers, os middlers vai fazer os tratamentos que tem que ser feito. Às vezes, vamos supor, eu estou passando um objeto e uma requisição HTTP não trafega objeto, trafega JSON, trafega string, enfim. Então os middlers vai pegar esse objeto, converte em JSON e devolve isso daqui para o nosso cliente. Então basicamente assim que funciona o middler. Por que eu falei isso? Para a gente entender. Então chegou uma requisição, ele vai passar no middler primeiro de Basic Authentication. Esse middler ele vai verificar se o usuário e a senha que foi passado é essa senha segura aqui, né? E se for essa senha segura aqui, ele vai retornar true, ou seja, deu tudo certo. Então continua a requisição, processe os dados ali. Se não, caso contrário, ele já vai barrar ali e já vai devolver uma resposta para o usuário que não está autenticado, autorizado, enfim, tudo mais. A Providers Connection, pessoal. Então, igual eu já falei para vocês, ela é uma classe de conexão. Toda requisição que é feita, ela tem que ter as suas próprias instâncias. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu presto as consultorias aí, eu vejo muitas pessoas utilizando uma conexão só para todas as suas requisições. E aí depois ela fala assim, tem hora que funciona, tem hora que não funciona, tem hora que dá access violation, tem hora que não tá, eu vou debugar, funciona, eu coloco no cliente, para. Por quê? Provavelmente está compartilhando memória. As requisições elas são executadas em threads. Então, uma thread não pode ter concorrência com outra. Às vezes utiliza variáveis globais, essas coisas assim e tudo mais. Então, dentro dessa Providers Connection, ela é apenas uma classe, um data model aqui mesmo, né? Poderia ser uma classe normal ou um formulário data model igual está aqui. Eu joguei os componentes de conexão, estabeleci as conexões. No Create aqui eu posso configurar essa conexão, vai ficar tudo aqui. Todo o meu código de conexão com o banco de dados fica nessa unit aqui específico. Aonde eu quiser utilizar, eu vou instanciar essa unit, tá? Eu não posso utilizar essa conexão que está aqui criada ou que vai ser criada, enfim, não posso. Para cada requisição, a gente vai ver que a gente vai criar uma service, utiliza e destrói ela, para que uma thread não concorra com o objeto da outra. Isso é muito importante na API, né? São dicas aí que vocês têm que se atentar bastante. Às vezes isso não vale não só para o Horse, tá? Qualquer outro framework que vocês for utilizar, thread é sempre a sua própria instância ali dentro dela. Então aqui na nossa classe de conexão com banco de dados, eu joguei aqui o FileDark, a gente vai estabelecer a conexão com banco de dados, enfim, tudo mais que vocês precisarem. E aqui tem a nossa Providers NFSE. Eu gosto bastante de utilizar a herança do Delphi, né? Desde que seja controlada, você não pode usar em exagero. Mas repare que essa Providers NFSE, ela tem aqui os mesmos componentes de conexão, beleza? Mas não quer dizer que eu vou configurar eles nessa unit. Eu configuro esses componentes de conexão vai ser configurado na minha unit base, que é a Providers Connection. Lá fica a configuração. Aqui eu estou apenas aproveitando. Por quê? Normalmente, quando a gente vai emitir uma nota fiscal, a gente precisa acessar os dados, enfim, tudo mais. Então, tá eles aqui já pronto para a gente. Aqui tá os componentes do ACBR. Eu posso utilizar eles aqui ou posso criar eles em runtime também, não tem problema. Repare que esses mesmos componentes são os componentes que estão aqui, ó. Então, do jeito que está funcionando ali, vai funcionar aqui. Beleza? E aqui não tem nenhum outro código. É simplesmente configurar mesmo o que teria que ser configurado. Nessa unit aqui, por que eu separei ela? A gente precisa, normalmente, configurar esse componente da CBR. Falar qual que é o provedor, os seus dados, né, dados do emissor, enfim. Então aqui a gente configuraria os dados para a geração da NFSE. Os que são padrões para todas, por exemplo. Então seria basicamente isso. E as services, pessoal, elas vão herdar, todas essas services aqui, elas vão herdar da nossa Providers NFSE. Por quê? Porque aqui dentro da NFSE eu já tenho meus componentes configurados, beleza? Então se eu pegar aqui, por exemplo, a minha service de NFSE, repare que não mudou praticamente nada, são os mesmos componentes, só que todos eles vêm de herança. Ou seja, todos eles já vão estar configurados. O que eu precisei configurar aqui? Criar as minhas funções para gerar link da nota fiscal, cancelar, emitir e tudo mais. Beleza? Então, beleza. Aqui eu peguei os mesmos dados aqui, olha, por exemplo, do projeto, para me gerar um link de NFSE. O que ele pede? Ele pede qual que é o número da nota fiscal de serviço, né? Isso daqui eu estou falando do próprio projeto de exemplo.
qual que é o número da nota fiscal de serviço e qual que é o código de verificação, certo? Com base nessas informações, ele passa isso para o nosso ACBR, ele vai gerar o link da nota fiscal de serviço, esse link vai ser devolvido numa string e a gente vai devolver isso daqui de forma de uma requisição. Tá? Então vamos pegar aqui o link, aqui, ó, gerar link NFSE. Eu recebo os dois parâmetros e devolvo uma string, né, que vai ser o link. Aqui eu valido, olha só, foi informado, aqui a gente não está falando nada de horse, né? Até aqui é código Delphi padrão. Foi informado aqui o número da nota fiscal? Não foi. Então, retorna a exceção. Foi informado o código de verificação? Não foi. Então, retorna que não foi informado o código de verificação. Beleza? E caso contrário, passa para o nosso componente da CBR, ele vai gerar o link e a gente devolve esse link, então, no formato string. Devolver isso aqui para quem? Para a nossa controller, que é onde está a nossa rota. Então, aqui na controller de nota fiscal de serviço, eu tenho todos os endpoints. Eu tenho um get para mim consultar uma nota fiscal, tá, pelo número dela. Eu tenho aqui, eu não passei o número aqui, ó, o número poderia ser um path params, então poderia ser aqui, ó, número, né, e eu pegar isso aqui. Mas existem vários parâmetros para a gente consultar a nota. Então eu optei por deixar esses filtros por carry params. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu estou pegando aqui, olha só, o parâmetro número por carry params. A gente já vai ver no post o que seria um carry params para quem não conhece. Mas aí aqui eu dou a possibilidade de você passar quais parâmetros você quiser para filtrar, né, em um único endpoint. Então tem aqui um get para gerar o link, um get para consultar por tomador, por prestador. Esse tomador prestador para consultar também existem várias opções, por data, período, lote, enfim. Então são vários carry params que a gente pode optar. Os métodos posts aqui para a gente criar uma nota fiscal, cancelar. Por que o post? Porque eu preciso passar várias informações. E essas informações vai no body. E o body, né, da requisição até pode passar no get, mas não é aconselhado. Né? O Delphi mesmo, em algumas versões, eu não sei como que está nessas últimas agora, mas para você fazer uma requisição utilizando o verbo get, no Delphi, o próprio Delphi barrava. Ele não passa body no verbo get. Então, evite usar body ali, né, utilizando o verbo HTTP get. Use sempre no post, no put, no path, enfim. Então, o post aqui para a gente passar os dados, para cancelar, substituir e emitir. Como a gente viu a geração do link da nota fiscal lá, vamos pegar aqui o link. Eu recebo aqui os dois parâmetros, né, como carry params, o número e o código de verificação. E aí eu vou passar isso daqui. Deixa eu só quebrar aqui, olha só. Eu vou passar isso daqui para a nossa service. Então, repare que eu estou instanciando a nossa service dentro dessa requisição, né, dentro dessa thread. Pensa que isso aqui está rodando dentro de uma thread. Então, eu estou instanciando essa nossa service, chamo o método de gerar o link para ela, passando os dois parâmetros. Esse método aqui de gerar o link vai me devolver uma string, que é o link, né? Eu crio um JSON, aqui, ó, estou criando um JSON, e eu passo res.send, ou seja, res de response, e devolvo para mim o quê? Um objeto JSON. Qual que é o JSON? É esse JSON com esse link e esse carinha aqui. Beleza? Então seria basicamente isso. E aqui é a mesma coisa, pessoal, para criar linha, para criar nota, ó, substituir a nota fiscal, a gente recebe os parâmetros, chama a nossa service, substituir a NFSE, passando os dados. Isso daqui vai me devolver um objeto. Se a gente entrar aqui dentro da substituição, por exemplo, de nota fiscal, vamos pegar aqui o emitir, aqui, ó, o emitir nota fiscal. Esse método de emitir aqui, um CTRL / de espaço, ele vai devolver aqui para a gente, cadê? Aqui, ó, ele vai devolver aqui para a gente uma classe do próprio CBR. Eu poderia criar uma classe minha para devolver esses dados para o meu usuário, mas até por tempo, né, e tudo mais, eu preferi usar as próprias classes do CBR. Já está pronta, já está documentado o que tem ali de resposta. Eu estaria apenas reinventando a roda, então eu devolvo para o usuário que fez a requisição o quê? A própria classe do ACBR, contendo todas as informações que estão lá dentro. Eu não criei uma classe nova com os dados e tudo mais. Eu devolvo essa classe, né, que ele vai gerar aqui, olha só, tNFSE emit response do próprio ACBR. Eu devolvo ela para minha controller aqui, devolvo ela e eu converto esse objeto em um objeto JSON e devolvo no meu response. Seria basicamente isso.
Nosso tempo está acabando, deixa eu só compilar aqui a API e mostrar para vocês a chamada daquele método para gerar o link. Então, para a gente ver a diferença aqui no Postman, cadê aqui, ó, gerar link NFSE. Então, o que seriam os carry params, pessoal? Seriam todos os parâmetros que vêm depois do ponto de interrogação da nossa API, da nossa URL. Então, aqui está a nossa URL. Deixa eu ver se aumenta mais. Beleza? Aqui está a nossa URL. Se eu fazer isso daqui, olha, barra, o número, igual eu falei, isso daqui é o quê? É um path param, é um parâmetro de URL e isso daqui vai influenciar diretamente na chamada da minha requisição. Vai ser um outro método. Se eu passo os parâmetros depois do ponto de interrogação, então vamos supor aqui, ó, número igual a 1, 2, 3. Isso daqui é um carry param, são parâmetros opcionais. E aí a validação dele cabe à nossa API fazer. Do jeito que eu estou fazendo lá. São parâmetros opcionais? São. Mas eu estou tornando eles obrigatório, é um requisito da minha aplicação. Mas por meio de carry params, então, deixa eu voltar aqui. Beleza? Então, por meio de carry params, a gente está passando aqui 2 parâmetros, que é o número e o código de verificação. Se eu não passar eles e fizer a requisição, ó, informe o número da nota fiscal de serviço. Então, ele printou aqui, ó, o próprio Middle lá já gerou para mim um JSON, já tratou aqui o status code correto, que é o 500, né, interno. Enfim, tratou aqui os erros, as exceções, tudo de forma automática para mim. Eu não precisei tratar o JSON, o próprio Middle fez isso. Se eu passar aqui o número, agora eu estou pedindo o código, eu passar o código, agora vai dar um outro erro, que é do próprio ACBR, porque não está configurado. Mas repare que ele já está tratando também os erros do ACBR. Então aqui, ó, nenhum provedor selecionado. Beleza? Aí eu teria que configurar o componente da ACBR, enfim, tudo mais e bola para frente. E se eu não passar a autenticação, aqui, ó, autenticação, basic auth, cadê aqui? Ó, no autenticação, o próprio Middle vai validar que eu não passei e autorização not found, status code 401. Outro ponto interessante na construção da tua API, sempre trate corretamente os status code. Esse texto aqui embaixo, pouco importa. Você tem que tratar os status code. O status code que vai definir o que de fato aconteceu com a tua aplicação. Beleza? Eu acho que a nossa apresentação vai até 11h20. É correto? Então, nosso tempo está acabando. Aí, se tiver alguma dúvida... eu sei que foi bem corrido aqui, explicar, tem muito recurso que eu implementei na API, o código-fonte está todo lá disponível. Recentemente teve uma palestra, uma live, na verdade, da equipe do Túlio Bittencourt, onde eles construíram uma API de emissão de nota fiscal, NFE mesmo, né? E lá, se vocês podem olhar também, um conteúdo muito interessante, mas lá tem uma visão mais de padrões de projeto. Para quem tem mais facilidade com padrões de projeto, dá uma olhada lá que vai ter um conteúdo bem bacana. Aqui eu não apliquei muito padrão de projeto para construção, vocês viram que eu tentei utilizar mais o RAD ali, porque eu já trabalhei e trabalho em software houses, né, e eu sei que não é a realidade de muitos aquilo que ele apresentou. Aqueles padrões lá, muita pessoa vai bater o olho e falar, nossa, eu tenho que escrever tudo isso de código, ou, nossa, é muito complexo. Então eu procurei trazer o mais simples possível para que vocês consigam construir a API de nota fiscal de vocês, que eu acho que vai ser um passo bem importante para quem não tem. Beleza? Show. Senão não consigo te ouvir. Pode falar. Eu acho que tem que ser a mocinha do telefone, do microfone. Pode falar. Sei que você falou sobre as boas práticas aí com relação à conexão, né? E cada... Você falou sobre a questão das boas práticas. Acho que não está saindo dele. Mas pode falar. Então, o que acontece? Eu tenho esse problema aí com relação à questão da conexão. Hoje eu estou utilizando uma conexão só por questões de desempenho. Porque todas as solicitações, todas as requisições que a gente faz com vários endpoints no caso, ela tem uma queda drástica com relação ao desempenho
Porque todas as vezes que eu faço uma solicitação, e aí eu tenho que estabelecer a conexão. Tenho que estabelecer essa conexão com o banco de dados. Qual seria a solução para isso? Eu não sei se todo mundo ouviu, mas a dúvida dele é o seguinte: ele trabalha com uma conexão só com o banco de dados, porque ele acha muito custoso, e de fato é custoso, para cada requisição que chega, você conectar no banco de dados, criar a server de conexão com o banco de dados e devolver isso para o usuário. Então, essa parte de conexão com o banco de dados realmente é muito custosa, você sempre criar ela e destruir, sempre criar e destruir. Mas existe um carinha que chama pool de conexões. O próprio Delphi tem um carinha chamado FD Manager. Ele tem o pool de conexões dentro dele, ele gerencia o pool de conexões. Não funciona muito bem, eu não gosto dele não. Então, existem outros no GitHub, né? No GitHub tem uns bem legais, inclusive do Carlos Modesto, que ele é um dos contribuidores lá da Hashload. Tem um no dele lá que é muito bom. E como que funciona um pool de conexão? O pool de conexão, ele basicamente você fala assim, olha, eu quero que você crie para mim 30 conexões. 30 é muito, crie 10 conexões. Crie 10 conexões e deixe elas abertas. E elas vão ficar abertas. Chegou uma requisição, ela vai verificar, ó, tem uma conexão aberta aí para mim? Me dá ela e devolve isso. Eu vou usar essa conexão aberta. Se chegar 15 conexões e estiver usando as 10, o próprio pool de conexões vai criando outras. Então, vamos supor que está chegando muita requisição, o pool vai criar, sei lá, 20 conexões. Ele abriu 20 conexões com o banco de dados. Aí o pico de requisições caiu. As conexões continuam abertas. Mas em um determinado tempo, as conexões, o próprio pool, FD Manager ou qualquer outro, ele vem fechando essas conexões, porque não tem mais necessidade de deixar muitas abertas, porque não está usando todas. Então, o pool de conexão, se você dá uma pesquisada aí, pool de conexão, ele é o cara que vai fazer você eliminar esse problema. Tem uma performance maior, porque o custo, normalmente, não é nem você executar uma SQL. Lógico que tem SQL que demora muito, né, para você executar. Mas o maior custo que tem se a SQL for rápida é você estabelecer a conexão ao banco de dados. E aí o pool elimina isso, porque as conexões já vai estar estabelecidas, você só vai usar. Entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Na empresa que você trabalha, você usa o Horse? A gente usa o Horse. A Fiorilha ela tem vários módulos, vários sistemas, né? Ele perguntou se na Fiorilha utiliza o Horse. Lá a gente utiliza o Horse, o Delphi MVC, tem algumas coisas no NetSnap ainda e algumas em Java com Spring. Mas o foco maior é o Horse, mas nem todos os projetos, né? Igual eu falei, tem vários projetos, área de saúde, educação, arrecadação, enfim, a maioria utiliza o Horse como framework. A aplicação hoje não é você aconselha migrar para o Horse? Sem dúvida. Bem mais fácil. O NetSnap ele é muito burocrático. Muda. Você vai ou para o Horse, o Delphi MVC Framework também é muito bom. Aí vai do que você se adaptar melhor. Entendeu? Existem outros no mercado também, mas eu só recomendo esses dois. Pool de conexões, se você entrar no GitHub da Hashload, vai ter um contribuidor lá, participante, chama Carlos Modesto. Aí dentro do GitHub dele tem o pool de conexão. Eu não sei se eu vou achar aqui o GitHub, o componente dele agora. Mas ele é esse carinha aqui, ó, Carlos Modesto. Dentro do GitHub dele tem um pool de conexões que ele criou. Não gosto. Não. Ele perguntou do Hash Dataware, se eu posso falar um pouco. Eu particularmente não uso, não recomendo, mas não vou entrar em mérito. É possível você criar uma aplicação que você use e consuma toda a mesma API, mas assim, por exemplo, ali vai ter toda uma tela que você tem que criar para o usuário, para ele configurar um componente, tudo. Existe jeito de você criar um servidor de API que tem esse visual também, sem ser só para o console? Vocês estão ouvindo a pergunta dele agora, né? Beleza. Então, o Horse, tem como você criar ele é uma API, né? Tem como você criar ele para rodar no IS, no Apache, Linux, Windows, enfim, console, serviço do Windows. E tem como você criar ele como VCL ou LCL no Lazarus. Então, se você quiser, você pode criar uma aplicação visual
sendo o teu servidor, rodando com telinha, você configura o botãozinho de start, stop, sem problema algum. Tanto é que o Horse aqui, ó, eu nem mostrei, mas tem aqui na... Bom, pelo menos eu não sou eu que estou atrasado também. Tem dentro do Horse aqui, a internet está meio lenta. Tem a pastinha Samples aqui, olha só. E aqui tem Delphi, tem aqui, ó, VCL. Então você pode criar uma aplicação VCL, configurar com o botãozinho lá e você pode configurar. Não é o melhor cenário, mas funciona. Funciona normal, dependendo do porte das suas requisições que você precisa, sem problema algum. Eu falo que não é o melhor cenário se você for ter vários clientes, assim, né? Aí o melhor mesmo é você colocar num IS, num Apache rodando, num Nginx. Aí seria bem mais performático. Mas funciona. A questão de middlewares, tem como trabalhar exatamente como Express, com Next? Sim, Você tem algum exemplo? Mesma ideia. É a mesma ideia. Tem algum exemplo aí? Um exemplo? Utilizando Next. Ah, não. Se eu tenho exemplo utilizando Next, não. Mas a palavrinha Next, você fala? Seria trabalhando da mesma forma, você poder interceptar e chamar um middleware antes de finalizar, ou é automático? É automático. A ordem é automática. Chegou a requisição, vai passar pelos middlers. Passou pelos middlers, deu tudo certo? Roda o teu código, passa pelos middlers de novo. Isso é automático. Assim como é no Express, no Next, no Go também tem vários frameworks que é dessa forma, o Gin, enfim. É essa a ideia. E você pode criar seus próprios middlers. Tem até uma palestra que eu dei, acho, não lembro onde foi, que eu ensinei criando... na semana do Horse, da Hashload. Eu ensinei criando os middlers lá. Você pode criar seu próprio middler. É bem simplesinho. Essa implementação que você fez no projeto da CBR junto com a API, essa compilação ela vai poder ser feita também com a conta das DLL e tal, de assinatura digital? Olha, aí vocês vão ser melhores para falar para mim. O ACBR, ele roda no Linux? Então, é porque eu nunca compilei também, eu não sei falar, só compilei para Windows, mas é comum a gente... O ACBR não roda no Linux? Roda? Mas é um projeto diferente, não é? Um outro projeto? O FMX? Mas enfim, se o ACBR rodar no Linux, o Horse roda. Então você pode rodar tudo no Linux normal. Entendeu? Com relação ao Horse, você não vai ficar preso ao Windows. Não, ela tipo, trabalha com isso. É. Pode falar. É verdade. Sobre a autenticação, atualmente a gente já trabalha com Horse, já tem um sistema em produção, tudo mais. A gente vai querer escalonar agora o nosso projeto, né, para a web. A gente usou como alternativo o React. Iniciamos agora e a gente está usando começamos a iniciar já o JWT como autenticação. Só que aí surgiu algumas dúvidas de como usar e de quantas vezes usar. E a questão sobre a expiração daquela autenticação por máquina ou por usuário, né? E a gente está com esse impasse ainda para decidir que algumas pessoas usam o JWT como a cada vez que vai fazer uma requisição, o login, né? E também tem como salvar aquela autenticação no próprio navegador. E de quanto em quanto tempo, e se tem como fazer essa configuração no JWT, esse middleware. O JWT ele é bem aberto. Você pode, igual você falou, salvar no navegador em cookies, né, normal. Agora, quanto ao tempo de expiração, cara, depende de você. Por exemplo, é que o Facebook não usa JWT, mas só para você ter uma ideia. Por exemplo, você navegou lá, você vai salvar a senha ali, você fica sempre logado ali, ele não desloga. O teu aplicativo no celular, ele fica sempre logado, ele não desloga. É muito difícil você chegar lá e deslogar. Então, ele é um token, vamos supor, quase não expira, um tempo bem largo. Agora, se você quer que uma aplicação que fica toda hora mudando de usuário, quer que expira logo, aí vai da tua necessidade, entendeu? Mas então tem como fazer essa configuração, né? Eu não ouvi. Não, mas é que eu tô sem o fone. Tem como fazer essa configuração, né? Então, no JWT. Tem. Você configura o tempo que você quiser de expiração. O JWT é um assunto bem espesso, né? Tipo, tem bastante coisa para falar sobre ele. Mas dá para fazer isso aí sim.
Beleza, pessoal? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me procurar ali, porque senão já estourou o tempo. Beleza?